Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde mental, bem-estar, estética, enfim. Apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, a fera do transplante capilar no país. Não mete essa, doutor Joel Lacerda. A gente não cansa de pedir para você dar o like, ativar o sininho, receber as notificações quando pintar um vídeo novo, vai aparecer aí no seu trilho. Você ajuda a gente, claro, vai ficar bem informado, sabendo tudo o que acontece, aliás, aqui no mundo do Tá Beleza Podcast. O Triplo C, como é que faz? Então, fazer o Triplo C, que é curtiu, comentou, compartilhou, é muito importante. A gente podia fazer isso agora, né? Antes de começar o episódio. Porque os que passaram, você sabe, é que só vem, como eu sempre falo, aqui é ciência com entretenimento. Aqui não tem acho. Aqui é estudo científico, é só fera. E hoje vem mais uma fera aqui, né? E eu vou te falar, pelo amor de Deus. A gente já começou a falar sobre o tema antes do programa, para você ver como é que vai ser bom. Então você não pode perder. Porque quando a resenha começa antes, né, doutor? É muito lindo. É sinal que vem pedrada. E detalhe aqui, o brasileiro, né, tem que se sentir muito privilegiado, porque a gente teve um ganho duplo. Primeiro que ela é espanhola, né? Sabia? É. Espanhola. Então já ganhou na nacionalidade. Depois que ela queria ser cantora, queria ser atriz, porque ela tem uma voz maravilhosa. Até como locutora, eu tô aqui entre dois feras falando. E resolveu ser médica. Como é que a gente ganhou? Que Graças beleza. a Deus por isso. É verdade. E é ela, Daniele Negri, pediatra. Neonatologista. É porque realmente chama de neonato. Eu não conheço esse termo. Que é especificamente a pediatra que cuida de recém-nascidos de alto risco. De alto risco. Seja bem-vinda, Daniele. Muito obrigada. Vamos falar sobre um tema que afeta todo mundo, não tem jeito. Ninguém foge dele, que é o celular. O uso abusivo do celular. Isso tem um nome, não é isso? Isso, danofobia, que é esse medo incontrolável de ficar sem o celular, que é o objeto de vício, vamos dizer assim, das crianças e adultos e de toda a população hoje em dia. Está sendo um tema extremamente estudado. Hoje, infelizmente, a população está viciada como se fosse uma droga. Pra vocês terem uma ideia, hoje já tem clínica nos Estados Unidos para desintoxicação de celular e de redes sociais. Então, hoje a grande preocupação, principalmente por parte das crianças, dos pais das crianças, porque a gente está vivendo uma era de deprimidos, crianças obesas, crianças com distúrbios mentais, crianças que ficam o dia inteiro deitadas numa cama e não interagem, não tem conexão, não tem interação social, física, não tem desenvolvimento de criatividade, nada disso. E isso, assim, é complicadíssimo, né? Eu conheço vários exemplos de crianças, adolescentes que passam o dia inteiro com a cara enterrada no celular, assim, e não buscam outra alternativa. Até crianças, que eu vejo muito, crianças que podem... fulano adora futebol, mas não vê um jogo, joga muito pouco. Fica vendo através dos influenciadores de TikTok, Instagram. Eu costumo dizer, isso não é gostar de futebol. Você não está vendo o jogo. E é uma mudança comportamental também, em todos os pontos de vista, cultural e político, porque o cara se informa agora com influência. Não é mais com um profissional. Entendeu? O cara abre uma rede social, fala um montão de besteira e o cara acha que aquilo ali é verdade. E até que ponto isso está influenciando mentalmente? Você já falou sobre o caso de clínicas de desintoxicação nos Estados Unidos, mas até que ponto isso está atingindo a questão mental das crianças e dos adolescentes? Porque, assim, é difícil não ver uma criança que não esteja com o celular na mão hoje. Isso é muito difícil, né? Primeiro que a tecnologia avança, né? Então, o mundo todo avança em termos tecnológicos, vai ficando mais desenvolvido. Então, é natural que os pais queiram que os seus filhos estejam, vamos dizer assim, up to date, estejam ali sabendo mexer no celular, sabendo usar o computador, sabendo usar a internet, sabendo... Mas, por outro lado, hoje o mundo está, vamos dizer assim, a indústria de tecnologia, de programação, ela ganha bilhões para poder desenvolver programas que vão tornar as crianças cada vez mais viciadas e cada vez mais dependentes daquele mercado, vamos dizer assim. Então, é aquela criança que joga um jogo e ela quer uma etapa acima, e depois quer um pouco mais, e depois quer e aí até lançar o próximo jogo, quer o próximo jogo, quer comprar, consumir. Quer consumir. E quanto mais ela consome, mais essas indústrias ganham
bilhões. É um movimento com uma quantidade de dinheiro absurda. Doutora, deixa eu voltar um pouco aqui na tua especialidade, né? Qual é o fator de corte para um neonato alto risco, né? Digo patologia, é uma patologia, é um problema no parto ali que a gente consegue, que não é contigo. Diferenciar. Então, o recém-nascido é aquele bebê que varia de 0 a 28 dias de vida. Então, até 28 dias de vida é um recém-nascido, a partir daí vira lactente. Então, quando a pessoa se forma em medicina, ela faz pediatria, ela pode escolher uma subespecialidade. Uns fazem alergia infantil, outros fazem endocrinologia e outros fazem neonatologia, que cuidam desses bebês que ou nascem prematuros, nascem antes da hora e precisam de assistência, ou nascem com algum tipo de questão, algum tipo de patologia. Né? Ou porque o estômago não se desenvolve adequadamente, ou porque tem uma má formação genética, ou porque tem alguma questão e que ele precisa de um cuidado. Mesmo os bebês que nascem bem, vão para o berçário, ficam internados com 2 dias internados com a mãe no quarto e tal, eles precisam de um cuidado de um neonatologista, que é aquela pessoa especializada nesse bebê, aí até 28 dias. Entendi. E depois que tem alta, você tem consultório também, ou só é dentro do hospital? Isso é intra-hospitalar? Ou vai para o consultório? Depois vai para o consultório, tem que fazer um segmento. Né? Eu faço consultório e recebo essas crianças no meu consultório. E aí a gente acompanha, a criança ela é acompanhada até 12 anos, teoricamente. Mas eu tenho criança de 18, que não sai nunca mais, as mães não querem. A criança vai embora. Tem um momento que eu falo, vai, agora vai. Já tá bom, né? Segue seu caminho. Mãe, pode vir sozinha na próxima consulta. Segue o baile agora que já tá bom, né? Exato. É bom, muito bom. Agora, doutora, o vício no celular, até que ponto afeta o desempenho escolar da criança? Exatamente. A grande questão conversada hoje, discutida e em busca de uma solução em primeiro lugar, número 1, a depressão. A gente teve um aumento aí de 150% na incidência de depressão depois que chegaram não só os celulares, mas também as redes sociais, né? As crianças estão muito, vamos dizer assim, cada vez mais cedo inseridas nas redes sociais e isso leva a uma depressão por conta dessa comparação o tempo todo. As pessoas são perfeitas, as meninas têm uma incidência maior do que os meninos, porque é a blogueira, é a influencer, é a TikToker e tal, e todos querem ser iguais. Acham que aquele mundo é um mundo perfeito, é um mundo sem defeitos. É vamos dizer assim, o desejo do adolescente ser daquele jeito. E não vai conseguir, porque é um mundo perfeito irreal, é imaginário, ninguém tem uma vida perfeita, né? E isso aumentou demais a incidência de depressão. Junto disso veio também o desempenho escolar, vamos dizer assim, o desenvolvimento cognitivo da criança. Por quê? Era o que a gente estava conversando até um pouco antes. Antes, a gente conseguia ler um livro, ficar preso naquela história, você conseguia terminar aquele raciocínio e fazer uma reflexão sobre aquilo. Hoje em dia ninguém consegue, mas é muito sedutor. O vídeo, aquela coisa que passa, dinâmica o tempo todo, que vai, que volta, que sai som. Quem vai ter paciência para poder fazer uma reflexão sobre algum assunto em cima de um livro? E eu acho que isso acontece não só com as crianças, com a gente também. Eu vejo muito isso, até por mim, de como eu era antes, né, de como eu sou hoje. A paciência da gente vai diminuindo. E eu vejo pelo meu Instagram, eu posto muitos textos, falo sobre questões médicas, e nem sempre tem uma interação tão boa quanto quando eu posto que eu estou aqui no restaurante, eu posto a vida dos meus filhos. As pessoas querem isso, elas querem pegar e ficar... Mas aqui... superficial, né? Sem querer causar polêmica. Assustador. Sem querer causar polêmica. O que leva essa futilidade desse público que acompanha essas pessoas? Porque, sinceramente, cara, uma coisa é o seguinte, você... Não quero fazer uma polêmica não, mas tipo assim, uma coisa é a Juliette falar algo importante sobre a maquiagem. Então, quando ela postar um vinho e ter 2 milhões de curtidas, eu tô tentando entender o que tem de mais postar uma taça de vinho, entendeu? Aí ela tem muito conteúdo que ela posta legal. E acontece com ela, o conteúdo que ela posta tem menos curtidas do que uma foto aleatória. Como é que faz? Como é que funciona isso? Eu, sei lá, fico me questionando, entendeu? Eu acho que o mundo da superficialidade é o desejo, né? Então, assim, a pessoa está postando a vida dela.
A vida dela é o quê? Então, estou aqui nesse restaurante incrível, estou tomando esse vinho maravilhoso, e eu tenho um carro super incrível, eu tenho viagem de avião, e não sei o que e tal. E as pessoas desejam isso, acho que isso é um pouco do ser humano. Ele deseja isso muito mais do que um conhecimento. E outra coisa que eu acho é que a pessoa está ali relaxando. Ela, quando abre aquilo ali, ela não quer ficar pensando, raciocinando. Ela quer um relaxamento, ficar vendo, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Dicas, as pessoas gostam muito da dica da vida das pessoas. Então, esse restaurante é legal, essa maquiagem é legal. Eu acho que o desejo, o consumo é o consumo disso, é o consumo do que a pessoa é. E não do que ela tem para oferecer enquanto... Ou do que ela sonha, como você falou, né? A pessoa Sim. sonha, ela fica em busca... Entendi. Só que você falou sobre isso, eu lembrei de uma coisa que acontece com muitos famosos, né? No TikTok, no Instagram e no YouTube. Eles têm que abrir as portas da casa nova, porque as pessoas pedem para ver. Tipo, minha nova casa... Pô, influencer tem que mostrar a casa inteira. Eu acho isso muito doido. Como a gente estava conversando antes também aqui. Eu sempre gostei muito de ler, né? E eu perdi o hábito. Acabei perdendo. Porque depois que a minha filha nasceu, eu entrei numa outra rotação. Mas aí minha filha cresceu, já deu para recuperar. Beleza. Vou retomar o hábito da leitura que eu sempre tive. Peguei um livro que eu tinha começado a ler, ela era bebê, e eu não consegui terminar. Aí peguei o livro e não consegui ler da mesma forma. Porque, mal ou bem, tem que trabalhar aqui. Eu sei que vão estar mandando as mensagens que eu, em algum momento, vou precisar ver, mas eu poderia ter criado esse meu momento de entrar no celular e ver, não, agora eu vou ver as mensagens que, eu vou precisar e tal. Mas não, eu li um livro, li um capítulo, já pegava no celular. Eu acho que isso é uma ansiedade criada por um mundo digital, né? A gente entrou... Esse mundo... Não é que a gente tenha entrado nele, mas esse mundo entrou na gente. Tô certo? Tá certíssimo, certíssimo. Eu acho que isso está afetando não só as crianças, mas os pais, os adultos. Todo mundo está refém disso hoje em dia. Existe um termo em pediatria e nesse mundo atual que a gente está vendo que é a parentalidade distraída, que chama. Os pais distraídos, não tem mais conexão. Ele não se conecta. Muitas vezes ele está em casa, está com os filhos, mas ele está no celular o tempo todo. E o que a criança vê aquilo. O exemplo da criança é aquele. A falta de atenção dos pais para com a criança, ela acontece dessa forma também. Não simplesmente porque é uma pessoa ausente, ou o pai ou a mãe é ausente, mora em outro lugar, ou porque não está presente na vida do filho. Ele pode estar dentro da mesma casa e estar ausente. E essa parentalidade distraída está levando a indivíduos, infelizmente, inseguros na vida adulta, ansiosos, com uma autoestima muito ruim, muito baixa. Por quê? Porque não tiveram esse vínculo. Até os 6 anos de idade, a criança ela forma o alter ego dela, né? Então, é a hora em que ela, vamos dizer assim, cria a identidade dela e o vínculo dela com os pais é fundamental. É a hora que olha no olho, que vai brincar, que cai no chão, que rala o joelho, que anda de bicicleta. Tem que haver esse vínculo, essa conexão. E os pais estão substituindo essa função de brincar, de interagir para o aparelho celular. Então, fica aí, olha o celular, olha aqui a televisão, o jogo, e eles estão fazendo a mesma coisa. Estão quebrando esse vínculo. Então, infelizmente, eu acho que a gente vai ter, no futuro, uma geração de adultos muito inseguros por conta e outra sem vamos dizer assim, segurança emocional, que é o que eu acho mais importante, que é o que se cria quando a criança tem aí até no máximo 6 anos de idade. Agora, só aproveitando essa questão da criança, porque eu li uma matéria uma vez sobre a idade, não sei se poderia se chamar como idade ideal para uma criança ter um celular, mas seria a partir dos 12 anos, que antes disso seria complicado. Tem um fundamento, é por aí? Como é? É por aí, na verdade, até a partir de 14. 14 é a idade ideal em que a criança já está mais bem estruturada enquanto indivíduo, essa conexão já foi realizada, ela já formou a identidade dela, já criou vínculos com os pais, já tem maturidade suficiente por conta aí do desenvolvimento do córtex frontal, tem toda uma
explicação científica para isso, neurocientífica para isso, em que ela está preparada para poder receber esse telefone celular. Redes sociais, 16 anos. E hoje a gente vê crianças com 4 anos, com 5 anos, com o celular na mão. Mas eu entendo que o pai deu para ele, né? Que a pessoa se distrai, ele pode ver a cervejinha, ver um jogo, jogar uma carta. Sim. Sem querer criticar, porque eu sei a dureza que é criar um filho, né? Sim. Mas, na verdade, eu penso dessa maneira, entendeu? O pai dá para ele ser beneficiado. Eu não sei, não sou exemplo de nada, mas eu vou até tirar essa dúvida contigo, assim. Eu, com a minha filha, eu procuro incentivar a leitura, fazer atividade. Minha filha gosta muito de atividade, mas, por exemplo, estiver com a minha mulher no restaurante, aí eu dou o celular para ela ver um vídeo naquele momento. Ou então até à noite. A gente procura diminuir esse tempo de tela dela. Mas eu também não sei se está certo isso no celular. A gente procura incluir, mas tem um tempo que ela tem um tempo de vencimento dela e venceu, aí já era. Sabe? A recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até 2 anos, 0 telas, né? O ideal é que a criança não receba tela nenhuma. Mas a gente sabe que a vida não é assim, né? O dia a dia é isso, como você falou. Às vezes o pai está numa viagem de 3 horas, a criança não fica quieta, ou está num restaurante e a criança não deixa ninguém comer. Acaba que todo mundo, de maneira geral, acaba oferecendo. Algumas pessoas colocam a criança para desenhar, mas a grande maioria se rende a isso, né? O que importa, que eu falo para todos os meus pacientes no consultório no dia a dia, é o que você faz todos os dias. Entendeu? Então, assim, esse eventual aí eu não acho que seja o pior. O pior é o que é oferecido todo dia para a criança. Todo dia ela fica 3 horas no telefone celular, todo dia ela fica na rede social o tempo inteiro, ou fica jogando joguinho o tempo todo. Eu tive um paciente no consultório, eu sempre conto esse caso para os outros para poder servir de exemplo. Mas eu tive paciente no consultório uma vez, eram gêmeos, né, que são meus pacientes, gêmeos. Quando eles tiveram desenvolvimento perfeito, até 1 ano e meio mais ou menos, com 1 ano e meio, um deles começou a regredir. Começou a parar de falar, começou a parar de interagir, começou a andar para trás. Os pais ficaram apavorados, achando que a criança pudesse ter algum tipo de questão, autismo ou qualquer tipo de distúrbio mental. E começaram a fazer uma série de exames para ver se a criança escutava bem, foi no neurologista. E, na verdade, os pais trabalhavam demais. Eu não julgo, cada um que sabe da sua vida, da sua rotina, mas eles trabalhavam o dia inteiro, eles precisavam trabalhar, e a criança ficava com uma funcionária da casa, sendo cuidadas o dia todo, que cuidava da casa e das crianças. Então, eles ficavam na televisão o dia inteiro. A televisão é uma atividade passiva. A criança não cria nada, ela não interage, ela fica ali sentada passivamente recebendo todas aquelas informações. Então, ela não se desenvolve. O fato é que um continuou se desenvolvendo bem e esse outro regrediu. Os pais, quando identificaram o problema, cortaram completamente a televisão, começaram a atuar na vida das crianças ativamente, então começaram a levar para o parquinho todo dia, vão brincar, botaram na creche, para poder a criança se desenvolver na creche, e aos poucos ele foi recuperando, mas ele levou 2 anos para recuperar o desenvolvimento. Então, assim, o que eu falo sempre para os pais, assim, educar dá trabalho. Dá trabalho, você sentar, brincar com a criança, oferecer brinquedo, promover atividades criativas, é trabalhoso. Mas é mais saudável e garante a integridade física e mental da criança. Legal que era gêmeo, né? Porque se fosse um filho só, não teria referência. Achava que estava normal. Imagina. Então, eu vou fazer um assunto aqui que eu vi você fazer uma publicação falando sobre o tal do baby blues. E a gente muito ouve falar em depressão pós-parto. Então, eu queria que você falasse sobre o baby blues, o que é, para as pessoas entenderem. E se existe depressão pós-parto e baby blues são 2 coisas diferentes. Qual é a diferença entre elas? E, principalmente, o companheiro. É muito importante saber do assunto e como lidar com ela, porque acho que ajudaria, né? Sim. Uma pessoa parceira. Fundamental. Isso é o meu dia a dia. Eu vivo muito, né? Porque eu faço muita sala de parto, então eu pego muitas mães que acabaram de ter bebê, vão para casa e precisam desse acompanhamento. Quando a mulher tem bebê, as taxas hormonais caem muito, principalmente a quantidade de estrogênio circulante no sangue cai muito, e isso altera muito o emocional da mulher.
Então, isso é fisiológico, uma questão fisiológica. É normal que elas fiquem mais sensíveis, a mulher chora muito, chora o tempo todo, ela não vê cor nas coisas e ela tem o que a gente chama do baby blues. O baby blues é isso, é como se fosse uma pequena depressão após o parto por conta dessa queda hormonal. Além disso, claro, né, é uma condição nova, ela está tentando amamentar, a maioria tem muita dificuldade com a amamentação, né? Muita insegurança, não sabe o que fazer com aquele bebê, a maioria. É uma situação completamente nova. A mulher não dorme, ela fica muito cansada e tudo isso vai juntando e ela tem o que a gente chama desse baby blues. A depressão pós-parto é algo além, é um passo à frente. É aquele momento em que a mulher, vamos dizer assim, afunda realmente num processo depressivo muito importante, em que ela precisa de ajuda medicamentosa, ou de um psiquiatra, um psicólogo, e até do próprio obstetra que acompanha. São coisas diferentes. O baby blues é transitório, então essas mães passam por esse processo no primeiro mês de vida e depois elas vão melhorando e vão se reequilibrando. A depressão não, ela pode durar por mais tempo e ela é mais séria, né? O companheiro é fundamental ter essa ajuda desse companheiro para poder, nos afazeres domésticos, eventualmente cuidar do outro filho quando tem um outro, sim, ajudar na casa, ajudar até mesmo no apoio emocional a essa mulher. Palavras de incentivo, né? Palavras de incentivo. Carinho, de conforto. Carinho, conforto, ajuda muito para que a mulher passe por esse processo de maneira mais suave. Né? Tem um lapso temporal, o baby blues? 6 meses, 1 ano? Não, o baby blues é fugaz, normalmente é o primeiro mês de vida, ele aparece aí na primeira semana, dura aí no máximo umas 2 semanas, é que a mulher aos poucos vai melhorando. A depressão pós-parto, não. Ela normalmente vem um pouco depois e ela perpetua. A mulher pode passar meses nessa depressão aí. Mas a depressão pós-parto também tem a ver diretamente com essa depressão hormonal, essa queda hormonal? Sim, normalmente... É comportamental, se ela no espelho se vê feia, o peito está sem... Sim, sim. É tudo junto, né? Sim, é desencadeado por isso, né? Ela é desencadeada por essa mudança. É muita mudança, né? No corpo da mulher, na vida da mulher. E isso pode levar a uma depressão. Isso para analisar, cara, a pressão da mãe, né, cara? Porque a gente, como pai, absurdo, já não é tão fácil. Não, porque tem a questão visual, a senhora no espelho não se vê como era antes, não se vê desejada. Tem nem como comparar. Uma responsabilidade ali que só elas devem saber o que se trata. Cara, tá louco. A criança, até 2010, o celular era usado como o celular, o telefone celular, para poder falar. Trabalho, telefone. A partir de 2015 foi quando veio essa avalanche de redes sociais e a criança precisou realmente... as crianças começaram a ficar muito conectadas e os pais se perderam nisso. Foi 2015, foi o grande marco. E hoje a gente faz um trabalho... Existe um livro que foi publicado, que está sendo best-seller, chamado The Anxious Generation. É um autor americano que mora em Nova York, que ele fala muito sobre esse assunto. E ele começou a falar justamente isso. Como é que era o desenvolvimento do córtex frontal, como é que era o desenvolvimento da neurociência com relação a isso, e o que a criança precisava desenvolver e aprender. Ele é o grande, vamos dizer assim, o estudioso desse assunto das redes sociais e dos celulares na criança. E ele fala que no futuro, aquilo que eu falei no começo, que no futuro, o que a gente vai ter? Uma geração de ansiosos. As crianças estão muito ansiosas. E o que pode ser feito com relação a isso? A grande mudança o mais importante, botar a criança para a rua, brincar, correr, pular corda, andar de bicicleta, quebrou o pedal da bicicleta, a criança poder ir para casa empurrando a bicicleta e ficar feliz porque conseguiu fazer aquilo. Jogar bola, sabe? Então, essa é a grande mudança. A outra coisa, retardar essa vinda dos celulares na vida da criança. Quanto mais puder retardar, a entrada das redes sociais, isso é fundamental. E outra, um pouco de brincadeira não supervisionada. Isso ajuda também a criança a se desenvolver nesse sentido, entendeu? Então, vai lá brincar. Estou aqui, pode ir, estou olhando. Isso tudo, bem ou mal, faz a criança se desenvolver como ser humano seguro. Uma boa autoestima. Mas até quantos anos isso? O quê?
que funciona isso? Vai brincar, vai essas coisas até 7 anos, até... A gente considera, porque o adolescente, ele chega, né? A adolescência chega aí com 11 anos, 12 anos, mas a criança, ela mantém ainda essa questão infantil ao longo da adolescência. Então, eu tenho uma filha de 15 anos que, ora, ela quer ir para a festa, é um menininho bonitinho, é não sei o que e tal, ora, ela quer brincar. Apesar de ter 15 anos, mas você vê claramente traços extremamente infantis ainda. Isso me explica, né? Explica então a mim. Tô brincando. Você tem uma filha de 15 anos? Não, eu tenho de 20. Mas explica o meu comportamento de ser criança até hoje. Mas eu também então, eu doutora, sinto isso em mim doutora, também. você falou aqui o seguinte, a maternidade fica ainda mais pesada quando a paternidade é leve. Isso deve ser muito verdade, né? Quer dizer, como é que funcionaria numa família? Como é que a mãe aborda o pai para ele ajudar mais nesse mundo tão machista, entendeu? Como é que funciona? Difícil, né? Eu vou te dizer que eu tenho visto pais muito legais, sabe? Muito parceiros, muito... Hoje em dia tem uma campanha maciça com relação a isso, né? Social. Que o marido tem que ajudar. A grávida, quando vai ter bebê, ela tem curso de gestante. Esse curso de gestante ensina o pai a dar banho, ensina o pai a cuidar do umbigo. O casal, legal. Sim, o casal vai junto. Que cuidar bom do umbigo, oferecer, como ajudar a mãe na amamentação. Tem vários pais que ajudam. Deixa eu te ajudar a colocar no peito. Peraí, aí segura o peito. Aí você fralda. Ou então lavar a louça enquanto a mãe cuida do bebê. Você já na dupla, realmente, às vezes tripla, né? Trabalha, cuida do filho e da família. É muito legal. E aí eu acho que a mentalidade mudou muito, não é mais como era antigamente. Eu acho que antigamente eles eram mais machistas por conta até do, vamos dizer assim, da cultura. Sim. Hoje não. Hoje está muito diferente. Então, claro que tem alguns pais que não. Então, eu vou trabalhar, você cuida aí, você fica com a sobrecarga. Mas tem outros não. Tem outros que muitos, eu diria que 70%, 80%, talvez, dos pais participem muito, sabe? E ajudem. E isso tem um peso tão grande para a mulher. Nossa, se vocês a mulher também se empoderou, eles que lutem, né, filho? Não vai aturar mais também ficar... Os caras explorando. Até porque o peso é maior, não se compara o peso para a mulher nesse momento da maternidade. Esse ponto inicial não tem como comparar. Mas em relação a essa questão dos celulares, no vício, como é que você acha, doutora, que o mundo... A que ponto a gente vai chegar nisso? Pois é. Eu, na minha opinião, eu acho que vai chegar a um extremo tão grande que a humanidade vai ter que dar um passo atrás, eu acho. Infelizmente, as pessoas estão muito desconectadas umas das outras. Aí eu estendo para deve vir uma geração que o legal vai ser se encontrar para tocar violão. A revolução, entendeu? Você revolucionário, se encontrar. Não, mas tem uma galera jovem que ainda faz isso. Sim. Mas não, mas aí tem um que tá tocando e o resto tá filmando. A maioria não. Beleza, filmar. Eu acho que o mundo mudou. Você registrar aquilo que está acontecendo é fundamental pro mundo moderno. Mas assim, eu preciso sentir, né? Eu tava até falando que eu fui A minha filha ontem teve um concerto, né? Que eles têm aula de música. E ela toca a flauta, né? Aí, assim, quando eles começaram a tocar, todo mundo filmando, inclusive eu. Aí filmei um pouquinho, mas depois eu parei para ver que eu precisava sentir aquilo, precisava perceber a evolução dela, né? A criatividade, o envolvimento dela com a música, tudo isso. Parei de filmar, filmei pouco e eu continuei vendo, perceber, coisa que acho que as pessoas não fazem. Se emociona. Mais. Porque a emoção tá aí, não tá através da tela, né? Eu acho isso. Eu acho que alguma coisa vai acontecer. Vai haver uma explosão aí extrema que alguma coisa vai ter que acontecer, porque eu acho, particularmente, que a humanidade está perdida nesse sentido. Eu lamento que as pessoas não estejam tão conectadas como elas eram antes. Vou dar um assunto aqui. Tu tá tocando violão, todo mundo participava. Agora um cara faz um vídeo cantando... Somos tão jovens. Aí publica e sai do... E sai, pô. Shows que o pessoal fica... isso. Não vê mais o show. Eu falei, gente... Isso é muito Como louco. assim? Até porque eu trabalho com isso, tô sempre... As pessoas se filmam cantando, enfim. Não, mas o que acontece, cara? Isso tem um efeito rebote, sim. Porque, tipo assim, eu falei, eu toco violão, né?
Rapaziada, sentava assim, fica todo mundo cantando, quem toca, isso estimula. Agora tu vai tocar o violão, fica uma pessoa aqui, todo mundo bebendo lá, ninguém conversa mais nada. Aí você pega o violão, bota do lado. Não é pra quê? O que eu tô fazendo? Eu tô aqui em casa sozinho, pô. É verdade. Pra mim. Não ia assim... todo mundo filmando, né? Os shows, filmando. Ninguém vive, ninguém curte mais, filmando. Todo mundo só filma. Preocupado com a rede social dele, para alimentar a rede social. Alimentar a rede social. E outra coisa, depois ninguém vê. Vocês conseguem assistir esses vídeos depois? Às vezes eu filmo um show, tô lá num show, daqui a 3 vezes você deleta. Eu não lembro que eu filmei, eu não assisto nunca mais. Aí você perdeu um tempo, deixou de viver aquilo e você não vê. A bem, na verdade, é essa, né? Assim como as 20 mil fotos que a gente tem no celular, que a gente faz questão de tirar em todos os momentos, a gente deixa de viver muita coisa, gente. Muita coisa. É uma viagem que ninguém curte mais, só quer postar, que só quer tirar foto. É um passeio, é um restaurante. Onde estamos, entendeu? Verdade. É numa praia, aquela brisazinha no rosto. Eu acho, a gente precisa sentir mais, né, as coisas. Doutora Daniele Negri, muito obrigado pela sua presença aqui. Gente. O microfone é seu, redes sociais, projetos, enfim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença aqui, o convite de vocês. Vocês foram muito carinhosos comigo, muito obrigada por terem me recebido super bem. A gente agradece. É um prazer estar aqui, é uma honra. Então, minha rede social é doutora Daniele Negri, Instagram, que é o que eu mais ativo, que eu uso mesmo. E, enfim, estou aí, consultório, a coluna, assim, Veja Rio, que eu participo, para a qual eu escrevo toda semana, quase toda semana que a gente publica, né? Quase toda semana. Então tá aí quem estiver interessado. Legal. E é isso. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Não deixa de dar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Triple C. O Triple C curtiu, comentou, compartilhou. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, que é um assunto muito instigante e que a grande população às vezes não tem acesso, pergunta lá no nosso podcast. A doutora Daniele vai se comprometer a responder. Prometo responder. E outra coisa também, sugestão de pauta aí no canal, aqui no YouTube. O assunto, o tema que você quer, vai nos comentários. Com certeza. Dá sugestão pra gente. Pode reclamar também, que a gente quer melhorar a todo instante, né? Tá em casa. O programa é seu. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Um abraço.